programa Você Pode Ser Feliz. Hoje nós estamos falando sobre um tema que está muito na atualidade, divórcio, segunda união, mas sempre buscando a solução. Nosso papel aqui não é acusar, lógico, não temos aqui, nossa missão não é essa. Nossa missão é ajudar numa solução pastoral. Por isso que nós estamos falando, casamentos que nunca deveriam ter existido, casamentos que foram pautados às vezes na mentira. E o que faz acontecer o casamento é a verdade do amor. Só isso, e aliás é tudo. Se há amor verdadeiro, o casamento vai ser realmente uma bênção. Porque haverá diálogo, haverá responsabilidade, perdão. Agora, quando, por exemplo, uma pessoa erra, vamos dizer, cometeu adultério e não há o perdão, é sinal que não houve amor. Tá certo que o direito canônico vai dizer, se de repente houve adultério, isso vai perturbar por demais o convívio, portanto matrimonial, a igreja até aconselha que se separe, mas permanece o vínculo. Lógico que aí compete a nós, padres, nós que somos juristas, trabalhamos com o direito canônico, a gente vai buscar na jurisprudência algo que aprofunde mais para ver se realmente aquela pessoa já não excluía a fidelidade há muito tempo. Porque se ele excluía a fidelidade e nunca fora fiel, então essa pessoa não estava casada. Quer dizer, ela não estava unida para formar uma só pessoa. Ela estava totalmente dividida e às vezes é um problema até psíquico. Está cheio de problema psíquico. Vamos voltar a falar sobre isso. Quero agradecer a você e acolher Everton Ribeiro de Oliveira, de Sudminute, São Paulo, que se tornou um sócio. Muito obrigado, viu, pela sua adesão ao nosso projeto de vida. Jesus também tem um projeto, a gente tem as nossas ideologias, mas esse projeto é de anunciar Jesus, de falarmos da boa nova do Evangelho, de colocar esse Evangelho que cura todas as nossas feridas, é um bálsamo para a vida da gente. Então, obrigado porque você junta-se a nós, torna-se também um grande missionário e, portanto, se torna um sócio evangelizador. Muito obrigado. Não esqueça que você receberá a revista Brasil Cristão e lá receberá a novena das mãos ensanguentadas de Jesus e também, portanto, a medalhinha das mãos ensanguentadas de Jesus. Muito obrigado, viu, Everton? Seja bem-vindo em nosso meio e fazendo um apelo a você que ainda não tomou essa decisão, torne-se um sócio, junte-se a nós. Nós estamos em campanha e a campanha, o perdão, cura. E lógico que nós estamos falando desse perdão que é fruto do amor e que cura verdadeiramente. O amor se manifesta através do perdão. Quanto mais eu quero medir o meu amor, é pelo perdão. Quanto mais eu me perdoo e perdoo os outros, portanto, o meu irmão, é sinal que o amor está em mim. Amor verdadeiro, aquele amor que não exige condições, aquele amor que é incondicional, que não fica trocando as coisas com Deus, mas é aquele amor que diz: amarei, Senhor, por toda a minha vida, enfrento todas as dificuldades da vida, mas serei vitorioso porque confio em vós. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Isso que é ser perseverante. E quem for perseverante, como diz o próprio Jesus, terá a vida e vida plena. Quero somar as intenções da Almerinda, Benivinda do Nascimento, de Marcos Parente, lá do Piauí, as intenções da Eunice de Jesus, Camilo Miranda, de Taquarituba, São Paulo, Maria Pedralina dos Santos Felisberto, de Cambé, Paraná, as intenções de Benilde Alves Mendes, de Teresópolis. Muito bem, dona Benilde, que bom, nas suas intenções, já mandando um abraço para a senhora, espero que esteja bem, esteja feliz. E é uma semana já que nós retornamos à sua terra, né? Mas vamos aguardar o seu breve retorno. Que Deus abençoe e tenha um dia feliz e um resto de semana feliz também. E também vamos colocar suas intenções aqui. José Custódio Ribeiro de Campinas, suas intenções. Da Cacilda Essin dos Santos, Jundiaí, São Paulo. Também Jaqueline Amabel Fernandes, São Paulo, capital. Adalberto Viana Júnior, de Valinhos. As intenções da Maria de Oliveira Souza, de Limoeiro do Norte, Ceará. As intenções de Adelide Vasconcelos Pereira de Jesus, de Campinas. Também as intenções da Selma Lúcia Xavier Rodrigues, de Matozinhos, Minas Gerais.
as intenções da Maria Venâncio dos Santos, de Hortolândia, intenções da Maria Tereza Tonim Ferreira, de Campinas, e as intenções que você vai mandar ainda, que eu tenho certeza que serão sempre bem-vindas. Aqui é um momento de oração, aqui a gente ora. No final do programa, sim, vamos orar e depois encaminhar as suas intenções para as missas. Lembre-se sempre que a missa sempre é única. Carta aos Hebreus, há um único e verdadeiro sacrifício. Não há multiplicação de sacrifícios, como diz a carta, mas um único. E esse único sacrifício foi capaz de resgatar a humanidade. E eu não sei por que você continua fechado no seu mundo ainda. Como diz o Evangelho de João, quando ele apontou Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não sei por que você continua ainda insistindo no pecado, ou se ele tirou. Deixa-se revestir do amor e vamos buscar uma solução, senão a gente fica amargurado. Dentro desse programa pastoral que nós falávamos, do programa de pastoral, que a pastoral é ouvir a voz do pastor Jesus e poder solucionar o problema dos nossos irmãos e irmãs, porque a missão de Jesus é libertar, a missão de Jesus é curar, é restaurar, é dar vida nova, portanto, repensar os valores. Então, existe uma solução pastoral que, como dizia, eu quero que vocês participem agora desse testemunho, desse casal, que vocês vão, portanto, ver e ouvir, e depois nós voltamos com o comentário. Vamos lá. Nós somos servidores públicos, né? E nos conhecemos no trabalho. Ambos já estavam separados do primeiro matrimônio, né? Do primeiro casamento. E eu sou católica praticante, então eu já sabia da existência do tribunal eclesiástico, né? Do processo de nulidade matrimonial, essa grande chance que a igreja nos dá pelo direito canônico. Muitas pessoas eu percebo que não conhecem, né? Desconhecem esse recurso que a igreja nos fornece, que é uma justiça, na verdade, né? Que se faz justiça. Então, eu falei para o Marcos, como nós começamos a namorar, vimos que tínhamos afinidade, né? Histórias parecidas e semelhantes na primeira relação. E entramos com o processo. Como eu sou católica praticante, né? Para estar continuamente na comunhão, né? E realmente ter uma nova oportunidade, né? De um novo relacionamento, porque casa-se às vezes, né? Impensadamente, a gente comete os erros que cometemos às vezes mais jovens, né? E depois a gente quer continuar a ter essa relação, a ter alguém novamente, reconstruir a vida, né? É um novo recomeçar. Sempre me senti muito acolhida pela igreja, sempre tendo o acompanhamento do sacerdote, né? No nosso caso, o Padre Paulo, né? Nos acompanhou, me acompanhava. Eu conheço o Padre Paulo desde a época do meu grupo de jovens, né? Participando da igreja, né? Sabendo da nossa história, da nossa caminhada, inclusive na igreja. Tivemos muito apoio também, né? Orientação, né? Porque os casais também precisam estar orientados do como proceder, o como fazer para ingressar com o processo na igreja, no tribunal eclesiástico. Claro que eu nunca me senti excluída, jamais, né? Sempre participamos da missa, mesmo aguardando o processo, né? O fim do processo da nulidade, sempre participando da missa, sempre comungando da palavra, da liturgia. Isso é muito importante, né? Porque eu penso que tem pessoas que se sentem excluídas, né? Se sentem indignas, muitas vezes, né? Mas eu penso que entre a sua intimidade com Deus, ninguém pode perscrutar. Se não tiver justiça, não é a igreja de Jesus. E a igreja de Jesus é essa, uma igreja que acolhe, uma igreja que compreende, uma igreja que está incluindo sempre, nunca excluindo. Então eu quero dizer para as pessoas que estão nessa situação, casais de segunda união, que sintam-se realmente acolhidos pela igreja, né? Que existe uma nova oportunidade, né? Que não se sintam assim fora do contexto, né? Porque a igreja acolhe, a igreja é mãe, né? Muito bem.
como vocês puderam perceber, é um casal que eu conheço. Aliás, eu assisti o casamento, o primeiro casamento dela, e foi de fato uma lástima, né? Viveu em situações difíceis, que talvez eu não vá mencionar aqui, mas aí nós acompanhamos todo esse processo. Um erro, portanto, não poderia permanecer. Então, vejam bem, nós não fazemos a nulidade, nós reconhecemos a nulidade. Nós, e aliás, não é que não fazemos a nulidade, foi um erro meu. Nós não anulamos um casamento, porque isso é divórcio. Nós reconhecemos a nulidade. Então, a igreja, diante de um processo sério, lógico, um processo sério, portanto, ouvindo as partes, demandante e demandada, que são, portanto, aquele que demanda e aquele que vai poder fazer parte do processo, juntamente com as testemunhas, tem promotor de justiça, tem defensor do vínculo, tem tudo. É como um processo que acontece na área civil. Para reconhecer, de fato, se esse casamento foi nulo. E se de fato foi nulo, como foi o caso dela, e ele também, o marido atual, também se beneficiou da nulidade e puderam casar. Eu assisti o casamento dos dois, eles é que casaram, lógico, mas eu estava ali como testemunha, juntamente com as testemunhas, portanto, que faz parte desta forma canônica do matrimônio, e, portanto, agora estão bem, estão felizes. E aí diria, as dificuldades existem? Sim, lógico que existem, mas o amor é maior. O amor, quando ele chega, quando ele se impõe, o problema surge diante de uma solução, quer dizer, o problema surge, a solução vem à frente, porque o amor é maior. Aí a tolerância, a paciência e situações assim. Então, guarda bem no teu coração, não tem anulação. Muita gente às vezes fala, padre, eu posso anular meu casamento? Eu vou dizer não, nós vamos reconhecer a nulidade do seu matrimônio. Isso sim, isso é uma solução pastoral. E existem vários capítulos de nulidade de matrimônio. Então, por isso que eu estava questionando você. Talvez você que está em segunda união e que às vezes vive angustiada, como ela dizia, tem muita gente que se sente à margem da igreja. A igreja não põe ninguém à margem, muito pelo contrário. A igreja quer você integrada, quer que você faça parte desse corpo místico, onde Jesus é a cabeça e nós somos os membros. É que muitas vezes nós ficamos equivocados e nem sabemos dos nossos direitos. Sabemos muitas vezes dos nossos deveres, mas dos nossos direitos não. Então a igreja está mostrando que você tem direito. Você é um cidadão, portanto, que faz parte de uma história pela qual todos nós estamos caminhando de maneira dinâmica, séria e pautada no amor. E se beneficiando, então, portanto, da realidade pela qual a igreja vai nos propondo e que o Evangelho nos permite. Lógico, a palavra de Deus é ela que dá todo esse suporte, porque senão você vai permanecer no seu erro. Então, por isso eu estava dizendo a você, olha, está com uma dificuldade? Escreva-nos. Vou preservar sua identidade se você quiser. Coloque a sua situação, que eu já vou te dar uma dica como você solucionar, que tribunal procurar e assim por diante, para que você possa, enfim, não deixar as imagens do passado em aberto. Né? Lembra que eu já falei várias vezes aqui, na Gestalt terapia, a palavra Gestalt é uma palavra alemã que significa imagens. Não deixem as imagens abertas do passado, fecha todas. O passado já não existe mais, não deixe que o passado determine o presente. Porque senão a gente vive mais no passado, compromete o presente e tem gente que fica já pensando no futuro. Então quem está com o pé no passado ou com o olhar no futuro não tem presente. Então sempre está comprometendo esse presente e comprometendo o futuro de uma certa forma. Porque se eu fico olhando para o passado tentando passar limpo, se eu já estou pensando no dia de amanhã e o dia de hoje, e essa possibilidade de viver, de poder amar, de se tornar uma solução, de poder tornar-se uma pessoa alegre, disponível, acaba sendo comprometida pelo pensamento. Então, portanto, ligue-nos 0 operador 19 3871 9620. Sim, quer colocar suas intenções, pela oração, pela família, pelos seus filhos? Sim, estamos orando aqui. Mas se você quiser tirar uma dúvida com relação a isso, é o momento. Né? Estamos aqui disponíveis para com vocês. Olha, deixa eu dizer aqui para vocês, olha, quando fala do matrimônio, o direito canônico, lógico que tem base aonde? A palavra de Deus. Esse documento aqui, ele é inteiramente voltado para a palavra. A palavra
revelada é a que nos orienta, mas o direito canônico é como a igreja se organizou para ser sinal de justiça. Uma igreja que não tem justiça, como eu dizia há pouco, não é a igreja de Jesus. Tem que ter justiça. Dizia assim, e diz o Cânon 1055, o pacto matrimonial, pelo qual o homem e a mulher constituem entre si o consórcio de toda a vida, por sua índole natural, ordenado ao bem dos cônjuges e à geração e educação da prole, entre batizados foi por Cristo Senhor elevado à dignidade de sacramento. Então perceba você, o pacto matrimonial, então você gera um contrato, você faz um pacto pautado no amor. Se tem amor, isso vai ser fiel. Mulher e homem se constituem consórcio da vida toda, quer dizer, um correr juntos. Chegamos, saímos e vamos ao certame que nos é proposto, aquilo que é proposta. Caminhamos juntos para vencermos as dificuldades juntos, gerarmos filhos, não para nós, mas para serem novos seres. Porque tem muita gente que às vezes tem filho para resolver o problema dele, ou então para fazer uma troca de papéis. Né? Eu conheço, por exemplo, mãe que coloca a filha no piano. Ah, não, mas eu queria ter tocado piano, nunca tive oportunidade, e você vai. Mamãe, mas eu não quero. Mas espera um pouquinho, troca de papéis, já começa a existir uns equívocos aí. E precisa ver se você não gerou, porque veja bem, aqui está falando a geração e educação da prole, dos filhos, filhos livres, para serem filhos de Deus, pessoas realizadas, pessoas que seguem a sua vida. Senão, nós vamos ficar vivendo a mentira. E também, como dizia aqui, ao bem dos cônjuges. Se de repente eu fiz um matrimônio, quer dizer, eu celebrei aparentemente um casamento, um matrimônio, e não acontece o bem dos cônjuges. E por que às vezes não acontece o bem dos cônjuges? Porque há uma vida de inferno, porque falta verdadeiramente amor. Veja bem o que diz o Cânon 1056. As propriedades essenciais do matrimônio são a unidade e a indissolubilidade. Se não forma essa unidade para formar, como dizia Jesus agora no Evangelho de Mateus, para formar uma só pessoa, se não há isso, não há a ideia do Criador. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, ou podemos dizer, por isso a mulher deixará seu pai e sua mãe, e se unirá ao seu esposo, à sua esposa, e formarão uma só pessoa, uma só realidade. Agora, se começar a existir mentira, falsidade ideológica, tapear uma situação, por exemplo, uma das situações pelas quais que hoje acontece muito, e sem marginalização de ninguém, mas só para colocar o caso, muitas pessoas que têm uma tendência ao homossexualismo, muitas vezes vai resolver o problema no casamento, quer dizer, tentar resolver no casamento, e depois não consegue ser fiel à esposa. Vai tratar essa esposa de maneira totalmente errada, vai traí-la, expô-la a doenças e situações assim, em nome de uma mentira, às vezes. Então, isso é muito claro. E tem um capítulo aqui, o 1095, portanto, a gente vê o Cânon 1095, ele fala assim, olha, os que não têm suficiente uso da razão e também os que não são capazes de assumir as obrigações essenciais do matrimônio por natureza psíquica. Alguma coisa tem. Então, não estamos marginalizando ninguém, mas estamos vendo o bem dos cônjuges. Estamos querendo ver esse bem que eles querem viver, o amor, esta realidade. E se isso não está acontecendo, a igreja, por ser a igreja de Jesus, por ser aquele que perdoa e cura, por ser aquele que ama, por isso que está nos perdoando, ela nos leva a viver essa dimensão do amor. Então, por isso, abra-se bem para essa realidade. Olha, o 1095.2, que diz assim, os que têm grave falta de discrição de juízo a respeito dos direitos e obrigações essenciais do matrimônio. Tem gente, por exemplo, que casa e continua solteiro. Não quero obrigação nenhuma, não quero problema nenhum, quero viver a minha vida de solteiro, vou sair com meus amigos, na sexta-feira voltarei no domingo à noite, deixa a esposa, às vezes até com filhos. Isso é casamento? Parece ser patíbulo, sofrimento. Casamento não é sofrimento. Casamento não é uma amargura. O casamento é amor sendo realizado. Os problemas, como eu estava dizendo, vão surgir, mas eles serão solucionados no diálogo, na cumplicidade, nessa doação, nessa entrega. Então, isso é um verdadeiro matrimônio.
Então, insisto com você. Tem alguma dificuldade? Fale com a gente. Só ligar 0 operadora 19 3871 9620, porque a sua dúvida vai esclarecer a dúvida de muita gente. Porque muita gente às vezes chega e fala para mim, padre, mas o que Deus uniu, o homem não separa e vocês estão separando. Não, nós não estamos separando. Porque, de fato, aquilo que Deus uniu, o homem não separa. O que nós estamos fazendo é reconhecer que Deus não uniu. E a gente reconhece pelas atitudes. Como eu reconheço uma árvore boa? Pelo fruto bom que ela dá. Agora, se eu vejo uma árvore que só dá laranja azeda, eu posso dizer que aquela árvore não é boa. Por quê? Só dá fruto é horrível. A gente conhece as pessoas pelo fruto. O Papa Francisco, ano passado, lançou o moto próprio, como eu estava dizendo, a palavra moto próprio significa de próprio punho. Ele mesmo, para pensar nesse ano da misericórdia, esse ano extraordinário da misericórdia, abrindo todas as portas, facilitou, portanto, o trâmite nos tribunais. Então, eu vou falar sobre isso, como esse processo se tornou um pouquinho mais conciso. Continua sendo o mesmo processo, mas um pouquinho mais conciso. Isso é uma solução pastoral também. Então, nós vamos fazer um pequeno break, voltamos em seguida. Você vai fazendo as suas intenções, pode participar pelo Instagram, pelo Facebook, pelos e-mails, como você quiser. E também nos interativos que eu vou lendo, tirando suas dúvidas. E o importante é que nós possamos ir nos entendendo e viver esse momento de oração, porque para mim e para vocês, com certeza, oração é ação. Não basta dizer, Senhor, livra-me. Não, eu vou livrar. Mas na ação constante de pessoas perseverantes, que vivem o amor, pessoas que colocam o dedo de ressurreição em sinais de morte. Pequeno break, voltamos em seguida.